quinto domingo após Pentecostes. Ó Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, também neste culto em que nos encontramos, ainda que virtualmente. Sinta-se bem, meu irmão e minha irmã, para este nosso culto a Deus, onde ouvimos a sua palavra e entendemos com corações e mentes a sua vontade para a nossa vida e para toda a sua comunidade. Nós iniciamos ouvindo sábias palavras de Christian Miller, quando ele fala a respeito de ser comunidade. Importa que vocês possam ver sua comunidade como dádiva de Deus, antes de a associarem ao termo tarefa, problemas e encargos que sua responsabilidade acarreta. Edificação de comunidade não tem nada a ver, em primeiro lugar, com o trabalho de pessoas. Edificação de comunidade tem a ver primordialmente com aquilo que Deus tem feito e continua fazendo para construir comunidade. Se vocês enquadrarem o seu trabalho e sua responsabilidade para com a comunidade na ação de Deus, quando constrói, trabalha e cria, então entenderão o que Martim Lutero quis dizer com a sua observação sobre a igreja. Abre aspas, pois não somos nós que podemos preservar a igreja. Também não foram os nossos ancestrais e nossa posteridade não o será, mas foi e será aquele que diz: eu estou convosco até o fim do mundo. Santo amor movidos, procurai o
Igreja de Jesus Cristo reunida celebra este culto em nome de Deus, Pai e Mãe, que nos criou e deseja que ouçamos a sua palavra. Também em nome do Filho Jesus, que andou entre nós e tocou as pessoas. E a Igreja se reúne em nome do Espírito Santo, que nos dá entendimento da palavra de Deus e nos ensina a crer nela e em seu Filho Jesus. Assim, nos reunimos em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e Ele é bom, e eterna sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom, e Ele é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Como confissão de pecados, algo importante em nosso celebrar, parte substantiva do culto cristão, ouçamos o hino Tem misericórdia de mim. tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a ver, Senhor, ajuda a amar, Senhor, ajuda-me a ser, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. Ajuda-me a ver meu irmão, ajuda-me a ver sua dor, ajuda-me a ver teu perdão, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me a crer, tem misericórdia de mim. No Salmo 32, lemos:
Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O Trino Deus perdoa todas as pessoas que se arrependem dos seus pecados. Seja, pois, esta palavra anúncio do perdão. Amém. Não esquecemos, como pessoas cristãs, que estamos definitivamente envolvidas e envolvidos no mundo da vida, no cotidiano das pessoas e também com todo o júbilo e sofrimento pelo qual o mundo passa. Por isso, o nosso Kyrie, o nosso clamor, nas seguintes palavras, baseadas no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Até que venha o teu reino, o vazio da noite nos invade com o medo. Até que venha o teu reino, a secura das fontes murcha a esperança. Até que venha o teu reino, cercas e fronteiras impedem relações. Até que venha o teu reino, nudez e descaso mancham a dignidade. Até que venha o teu reino, ódio e agressão ferem a dignidade. Até que venha o teu reino, solidão e doença deixam a vida escassa. Até que venha o teu reino, compadece-te de nós e em ti seremos povo bendito e povo que bendiz. Kyrie eleison. Amém. Por tudo que recebemos de Deus, a absolvição de nossos pecados, pecados que cometemos todos os dias, pela redenção e bem-aventurança que vem de Deus, por também termos a confiança de que Deus escuta os nossos clamores para que venha o seu reino, cantamos glória através do hino a seguir. Ó Deus, estamos vivendo um tempo de muita perplexidade, o tempo de uma pandemia que não cessa e de esperançar pela cura, pela vacina para todas as pessoas e para que possamos restabelecer a plena convivência entre nós como comunidade cristã e também com todas as pessoas no mundo da vida. Para alguns, tudo isso acontece de uma maneira e para outros de outra maneira. Algumas tantas pessoas saram e outras partem de repente, Senhor. O que Tu queres nos mostrar? É algo que queres dizer para toda a humanidade? O que podemos pedir, ó Deus, é a cura integral para este mundo, a cura da saúde da fé, a cura da saúde do corpo. Que sejam descobertas novas e mais vacinas e que novas doenças não aconteçam pelo descuido humano para com a criação.
Que Deus console os corações doloridos por tantas pessoas que se foram. Ó Deus, temos aprendido tanto, aprendido especialmente que todas as pessoas carecem do teu amor salvífico, e isso independente de raças, credos, costumes, instrução. Homens, mulheres, jovens e crianças precisam de teu amor salvífico. Este culto é uma oportunidade que temos em unirmos conhecimento, ideias e ajudarmos uns aos outros, sermos de fato irmãos e irmãs na fé. Confiamos, ó Deus, portanto, que todos nós e todas as pessoas aceitamos o que Jesus ensinou sobre um mundo diferente, feito de amor. O nosso próprio Deus, nas palavras do profeta Isaías, nos disse: seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Nisso confiamos e assim oramos. Amém. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor sermos chamados filhos de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Vede que grande amor nos tem concedido nosso Pai. Que a palavra de Deus nos alcance em toda a plenitude de nosso ser, para que possamos, como no texto bíblico que vamos ler a seguir, sermos chamadas filhas e filhos de Deus. O texto em questão é o texto de Marcos, capítulo 5, os versículos 21 até 43. A história do pedido de Jairo e a cura de sua filha, intercalada esta história pela história de uma mulher que há 12 anos estava doente e também chegou a Jesus para pedir cura. Então, que este texto bíblico, que estas histórias de vida nos alcancem em nosso ser. Passo a ler Marcos 5, 21 a 43. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe na sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus. Pediu com muita insistência: a minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali, pois, uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. E ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim:
Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de correr e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído o poder. Então, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar de Jesus. Mas Jesus mandou que todos saíssem, e junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: Talita cumi. Isto quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura e mandou que dessem comida para a menina. Até aqui a palavra de Deus, palavra do Evangelho, palavra que nos toma em plenitude como filhas e filhos de Deus. Como no tempo de Jesus Cristo, querida comunidade, até hoje, doenças e morte nos assolam, nos assustam e interrompem corpos e vidas. Apesar de avanços na medicina, algo até que temos visto muito presentemente em nosso dia a dia, mas apesar desses avanços da medicina, que muito ajudam, nós somos ainda surpreendidos com, por exemplo, o coronavírus, que tem dizimado milhares e milhares de vidas no mundo todo e alcançou a marca de mais de 500 mil de pessoas em nosso Brasil. Nós temos esperado que as vacinas pesquisadas tragam soluções e que outras doenças também sejam solucionadas. Não podemos esquecer que há doenças graves que afetam a vida humana que ainda estão a requerer soluções. Cristo, nosso Salvador e Senhor, nos mostrou, através dos 2 episódios que lemos no Evangelho de Marcos, como o mundo pode ser melhor e justo quando impera a fé, quando impera a esperança e junto o amor. São 2 pessoas totalmente diferentes que procuram a ajuda de Jesus
E isso é muito interessante de percebermos. Temos Jairo, uma autoridade, uma notória autoridade, chefe da sinagoga, respeitado pelo cargo que exercia. Certamente uma pessoa pública, que transitava por todos os ambientes com plena liberdade e tendo a sua autoridade reverenciada até. E temos uma mulher totalmente afastada, segregada de qualquer convivência social. Também na sinagoga, esta mulher não podia entrar nem mesmo no espaço cultico, porque a sua doença, uma hemorragia, era considerada a pior das impurezas. Esta mulher, condenada por sua doença, era considerada na sua época imunda. Temos aqui o quadro de proscrição pleno, a pessoa que não pertence a nenhum grupo. Agora vejamos, por que será que o evangelista Marcos coloca a história dessa mulher junto do enredo da cura da filha da autoridade, do chefe na sinagoga, Jairo? Primeiramente, o evangelista quer apontar que para Jesus a diferença social e o tipo de doença não existem. Aliás, a diferença social por causa da doença da mulher não existe. De acordo com o texto, ao tocar as vestes de Jesus, ele mesmo sente uma energia tremenda saindo dele. E nós, mulheres, agora falo para você, mulher, sabemos, podemos entender plenamente o sofrimento dessa mulher. É preciso que a mulher seja, inclusive, conduzida da fé mágica para uma fé consciente e pessoal em Jesus, para que ela tivesse coragem de ultrapassar a própria lei judaica que a restringia de estar junto com as pessoas e com Jesus. Ela transgrediu a lei e pensava que até poderia ter contaminado o mestre que se dirigia à casa do chefe da sinagoga. Ao lançar-se aos pés do mestre e confessar-lhe toda a verdade, aquela mulher dá a Jesus a oportunidade de estabelecer com ela um relacionamento pessoal, um relacionamento de pessoa a pessoa, na interface de toda a pureza com aquilo que era considerado toda a impureza. E com isso, de fé verdadeira, uma fé verdadeira é apresentada no reconhecimento de que o Salvador reconhece, enxerga e quer a pessoa toda. Em atitude soberana, Jesus chama essa mulher de filha, embora talvez ela pudesse ter mais idade até do que ele. Mas agora, pela fé em Jesus, aquela mulher tornou-se filha de Deus. Jesus concedeu-lhe paz pelo perdão. Só agora estava ela definitivamente livre do seu mal, pelo gesto concreto de cura do corpo e pela palavra reunida a esta cura. A palavra de perdão e a ação concreta em seu corpo são redentoras. É o elemento redentor, é o reconhecimento também do evangelista do alcance do poder salvador de Jesus Cristo. Saúde integral é a lição do diálogo pessoal desta mulher com Jesus Cristo. Para ser filho ou filha amada de Deus, é preciso ter saúde do corpo e saúde de fé.
Isso significa ter um relacionamento de confiança plena e absoluta e um relacionamento de amor profundo com Jesus como Salvador. Essa é uma fé que pede de Deus, mas também é uma fé de alguém que se entrega profundamente a Deus. Uma fé que pede a cura de doenças e males, mas que também sabe que na mão e no amor de Deus, a morte está superada. Jairo foi atendido, ressuscitou sua filha. Jesus ressuscitou sua filha. Com a ressurreição de Cristo, que já vem aqui pré-anunciada neste texto e nas curas, nas inúmeras curas com que Cristo se envolveu, como Salvador, como Redentor de toda a vida e de toda a forma viva, a ressurreição de Cristo já é pré-anunciada. Então, ali Jesus Cristo diz que o poder da morte acaba e também prenuncia a nossa própria ressurreição, a vitória da vida sobre a morte. Como pessoas cristãs, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos o compromisso de cuidar de nossa própria saúde, cuidar da saúde de nossa família e de todas as pessoas próximas, do nosso próximo. E quando falamos em próximo, não estamos falando de pessoas próximas. Mas enfim, temos um compromisso com a vida. É muito importante o trabalho de uma comunidade cristã por quem está em processos de adoecimento e busca de cura. Orarmos pelas pessoas doentes de nossa comunidade, estendermos o nosso carinho, afeto, nossos bons sentimentos por estas pessoas, nossas orações e, se fosse possível nesse momento, a nossa visitação, é algo de redenção, é a mão do próprio Cristo estendido para aquela pessoa que está em sofrimento. Na Constituição do Brasil, nós também lemos: a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Por isso, uma pessoa cristã também zela para que autoridades, como Jairo, por exemplo, cumpram a lei. É papel nosso também exigirmos e zelarmos para que leis sejam cumpridas. Como eu já falava, visitar pessoas doentes, algo que nesse momento tem sido impedido, também é algo muito importante. A presença, este face a face que a mulher com hemorragia buscou em Jesus, é algo dignificante e redentor. Encerramos nossa meditação ao falarmos sobre o restabelecimento da saúde como algo que restabelece dignidade. Encerramos com um texto bíblico que está escrito num dos textos para ensino confirmatório de anos atrás em nossa igreja. Ali existe um texto chamado A Significação dos Milagres de Jesus. Os sinais e milagres do Novo Testamento, sinais e milagres como os estendidos e alcançados pela menina, filha de Jairo, e pela mulher com hemorragia, estes sinais e milagres nos dizem: Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a criação, sobre o diabo e os espíritos malignos, sobre a morte. Jesus Cristo é o Salvador, que faz cegos verem, surdos ouvirem, mudos falarem, pessoas com deficiência andarem, leprosos ficarem limpos, ressuscita os mortos e alimenta famintos, consola pessoas tristes e alegra pessoas com necessidades através de nossa ação amorosa.
Jesus Cristo é o socorro poderoso em todo perigo, em toda necessidade, quando falta o sustento, nas enfermidades, na angústia da morte. Jesus Cristo é misericordioso porque Ele é o único que dá remissão dos pecados. Lembremos, cura do corpo e perdão na palavra, coração aberto à humanidade daquela mulher e também de Jairo e sua filha. Jesus Cristo é misericordioso porque é o único que dá a remissão dos pecados. Jesus Cristo nos dá salvação e vida. Jesus Cristo é o próprio Evangelho para todas as pessoas que estão em necessidade, angústia e tristeza, para as pessoas pecadoras, para todas e todos nós. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Recebemos a palavra de Deus tão preciosa que desperta e firma em nós a nossa fé no Jesus Cristo Redentor, aquele que vê a pessoa toda e todas as pessoas. Por isso, confessamos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, alguns avisos também por este nosso canal no YouTube. Parto do princípio de que muitas vezes nosso egoísmo não permite que olhemos para o nosso irmão ou nossa irmã necessitados. Por isso, nós pedimos a Deus que este Deus da vida, que não faz distinção ou acepção de pessoas, que esse Deus mova o nosso coração para compartilharmos. Na verdade, é muito mais do que ajudar, é compartilhar vida e recursos para a vida. Neste sentido, conclamamos você, membro desta comunidade de confissão luterana em Belo Horizonte, para que se solidarize com a vida da própria comunidade, fazendo a sua oferta e a sua contribuição regularmente. Nossa comunidade, assim como várias organizações, durante o tempo da pandemia, enfrenta dificuldades financeiras. Quero te pedir que você se sensibilize com a vida de sua comunidade, com o funcionamento de nossa comunidade, e que Deus mova o teu coração para colaborar. E assim, Deus abençoe ofertas e ofertantes. Disponibilizamos, como todos sabem, a conta da comunidade para transferências, também através de Pix. E esperamos que todas as pessoas compartilhem bênçãos. E assim encaminhamos a oração final, oração de intercessão. Agradecemos-te, Deus, Deus Criador, Pai e Mãe de tudo que existe. Agradecemos-te porque criaste o universo e a nós. Somos, em verdade, uma pequenina partícula de poeira neste imenso multiverso. Ainda assim, Tu nos vês, nos cuidas, nos proteges. Agradecemos-te, Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, que morreu na cruz e ressuscitou para que tenhamos vida plena, a vida da fé, a vida do corpo, a vida eterna.
Agradecemos-te, ó Espírito Santo, que nos dá a fé, força e ânimo para colocarmos sinais de vida no mundo. Perdoa-nos, Senhor, as nossas omissões para com as necessidades alheias. Perdoa-nos a nossa falta de fé e a falta de perseverança para colaborarmos com o teu reino. Isso com nossos dons, com nosso dinheiro e com o nosso tempo. Pedimos-te, ó Deus, por aquelas pessoas que passam fome e por aquelas que têm sede de justiça. Pedimos-te por aquelas pessoas que vivem a morte já aqui na terra. Pedimos-te pelas pessoas doentes, enlutadas, depressivas. Pedimos-te pelas pessoas sem trabalho, exploradas e discriminadas por sua corporeidade, muitas vezes, até mesmo invisibilizadas por seu jeito de ser ou por sua condição, como aquela mulher hemorrágica que vimos em nossa meditação neste culto. Pedimos-te, ó Deus, pelos médicos e colaboradores da saúde que têm trabalhado tanto. Pedimos-te por pessoas que pesquisam. Abençoa também a ciência e os seus fazeres em favor de ações para que a pandemia acabe, vacinas possam trazer vida e esperança. Faça, ó Deus, com que o amor, a paz verdadeira e a esperança imperem no nosso mundo e que nossa comunidade leve amor, paz e esperança ao mundo. Tudo o mais, enfim, que te pedimos ou agradecemos, colocamos na oração que Jesus Redentor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus através do hino a seguir, Chuvas de Bênçãos. Encerrando assim este nosso culto, caminhemos pela luz de Deus, esperando chuvas verdadeiras do céu e também chuvas de bênçãos em nosso viver. E reconhecendo cada bênção que recebemos, também aquelas muito pequeninas que às vezes nos passam despercebidas, tenhamos uma semana iluminada. Abraço a todas e a todos vocês. Chuvas de bênçãos queremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos trazemos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos dos céus. Quantas benditas
a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus.